Vamos cantar cânticos de louvor a Deus, hinos que exaltam a glória dEle. E um rock and roll é sempre bom, né, pessoal? O Senhor é exaltado com vários ritmos diferentes, né? Eu gosto, uma das coisas que eu acho a beleza da música, né? É porque a gente tem a oportunidade de usar diferentes formas de expressão a Deus, cantando como igreja, não importa se a plataforma que a gente está apoiando é uma baladinha mais lenta, um hino mais clássico, um salmo, ou até mesmo assim um rock and roll tipo oficinas de três, assim, né? O importante é que a gente declare as verdades imutáveis e eternas do Senhor. Eu peço agora que você abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 24, versículos 1 a 27. Nós estamos caminhando para o final do livro de Atos, nós já estamos nesse último bloco, nos capítulos finais, ali, nos 4 capítulos finais de Atos, ou os 5 últimos capítulos, na verdade, e vai se aproximando o término da descrição de Lucas sobre o ministério dos apóstolos, principalmente concentrado através da vida de Paulo, e agora os momentos das confrontações de Paulo perante as autoridades romanas, judaicas e outros. Eu peço que você, nesse momento, ouça com muita atenção, porque eu quero crer que, assim como todos os textos que nós temos exposto nesses dias, esse reserva algo único da parte do Espírito Santo, principalmente para a nossa igreja nos nossos dias, os dias em que nós vivemos. Então, preste atenção a partir do versículo 1, o texto diz assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus,
manteve Paulo encarcerado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pelo teu santo texto. Que texto maravilhoso, que texto interessante, não só pelos detalhes históricos desses personagens, Félix, Paulo, Ananias e tantos outros, mas por causa do ensino do Espírito Santo, que nos encoraja nessa noite e nos mostra algo muito prático de como nós podemos viver no nosso mundo diante das acusações dos nossos opositores. Então, Senhor, fala conosco, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra apologética é uma palavra que está voltando à popularidade em dias em que os debates presidenciais, os debates nas arenas públicas dos grandes assuntos, vai tomando espaço novamente. A verdade é que as pessoas sempre gostaram da ideia da apologia, essa palavra que desde o grego significa defesa. Quem gosta de estudar inglês ou já estudou inglês está familiarizado com a palavra apologize. Já ouviu essa palavra antes? Né? Então a gente usa essa palavra quando você fala apologize, né? Você pede desculpa, mas na verdade apologize tem a ver com a ideia de dar uma defesa, dar uma explicação. Tá? E meus irmãos, a verdade é que a apologética cristã, que é um ramo, a gente pode dizer que é um ramo do estudo da teologia sistemática, do estudo da teologia no geral, você poderia chamar apologética, é algo que surgiu não na academia, mas surgiu por força da necessidade logo nos primeiros séculos da igreja, como resposta às críticas e às perseguições enfrentadas pelos cristãos. Sempre houve uma necessidade de defender a fé cristã contra os mal-entendidos, contra as acusações, contra as críticas dos pagãos, contra a religião cristã e também das autoridades romanas, que levou então ao desenvolvimento de todo um corpo de literatura que a gente chama de apologética. Os desafios, se você estudar um pouquinho de história da igreja, é bom de vez em quando a gente estudar a história da igreja, tá, meus irmãos? Se você pegar os primeiros 3 séculos da igreja, tá? O período após o período dos apóstolos, que é o primeiro século, e aí depois você tem a segunda geração de discípulos do segundo século e o terceiro século, você vai perceber que os desafios dos crentes foram tremendos. Perseguição romana, o Império Romano que não conseguia aceitar o fato de que os cristãos não se prostravam diante dos imperadores romanos como divindades encarnadas. Os filósofos intelectuais pagãos que acusavam o cristianismo de ser irracional, supersticioso, subversivo. Os mal-entendidos, como eu mencionei antes, eram... Meus irmãos, só para vocês terem noção, havia uma acusação no primeiro século da igreja de que a ceia do Senhor, na verdade, era uma prática de canibalismo moderno. Por quê? Porque na ceia do Senhor é dito, né, de que quando Jesus instituiu essas palavras, bebei do meu sangue, comei do meu corpo, as pessoas ouviam isso e sem entendimento elas falavam, são canibais. Então como que você faz? Como que você faz quando desde o primeiro século da igreja até os dias de hoje, e talvez porque não, principalmente nos dias de hoje, nós precisamos dar uma resposta concatenada, coerente, coesa, inteligível, verdadeira sobre a nossa fé. Você está pronto para isso? Você está pronto para ser jogado na arena dos leões hoje e abrir a sua boca e permitir que os seus lábios sejam instrumentos advocatícios em nome de Cristo? Você é capaz de defender a sua fé perante a sua família? Meus irmãos, a verdade é que essa é uma realidade inescapável do mundo em que nós vivemos. E quem foi o primeiro grande apologista? Da linhagem dos apologistas, tem vários, mas alguém poderia dizer que o primeiro grande depois de Jesus foi esse aí que a gente acabou de ver. Esse Paulo, ou esse Saulo de Tarso, que nos ensina hoje como instrumento do Espírito Santo, meus irmãos, a termos uma confiança na infalível verdade de Deus, diante de toda e qualquer acusação nesse mundo. Porque a verdade de Deus é maior do que todas as coisas, e se isso é verdade, nós podemos confiar na verdade e no Deus da verdade, para nos ajudar a dar razão da esperança a todo aquele que pedir. Então eu gostaria de ver isso com os irmãos em 3 pontos nesse sermão. Primeiro, que a oposição vai vir preparada, tá? A oposição vem preparada. Depois, como que a gente fica preparado para responder e para dar razão dessa esperança que há em nós? E terceiro, que a nossa apologia sempre produzirá os frutos e efeitos que Deus desejar, tá? Então vamos ver primeiro, quando a oposição vem preparada. Meus irmãos,
a essa altura aqui da vida de Paulo, ele já tinha enfrentado muita oposição. É só você voltar aí no livro de Atos e você vai ver que ele já tomou surra, já tomou chute e murro, já foi abandonado por muita gente. E ele faz um resumo disso lá em 2 Coríntios capítulo 11, depois você pode ler lá. Ele faz um resumo de todo o sofrimento dele. E ele já enfrentou toda sorte de opositores, mas ainda não tinha aparecido um cabrinha como Tértulo. Porque o texto vai dizer para a gente que Tértulo era basicamente um orador profissional. Tá? O mundo grego amava os seus sofistas, amava os seus retóricos. E esse cabra aqui era dos bons. Ele chega aqui na companhia da gangue dele, Ananias, ali o pessoal do Sinédrio, da liderança judaica, mas ele apresenta então uma acusação formal contra Paulo, e não é qualquer acusação, porque ele vem preparado com uma estrutura de argumento bem amarradinho, igual esse discurso que a gente veria de um advogado de acusação hoje nos tribunais, é assim que ele vem. Então Tértulo inicia o seu discurso buscando ganhar ali o favor do governador. Eu quero que você agora analise comigo a estrutura da fala dele. Tá? Ele começa aqui elogiando Félix, ele destaca aqui o período de paz, as reformas que ele trouxe, algo que era uma prática comum para estabelecer ali uma base positiva diante de uma autoridade. Né? Ele pede ali a paciência agora de Félix para ouvir a sua apresentação. Ele era bom, viu, gente? O cabra era bom. Você vai vendo aqui nas entrelinhas como que ele vai conduzindo o Félix a ouvi-lo. Então, na sequência, depois de toda essa adulação, essa bajulação, nos versículos 5 a 6, ele apresenta 3 acusações contra o apóstolo Paulo. A primeira, no versículo 5, está vendo aí? Ó, ele descreve Paulo como o quê? Uma peste. Paulo já tinha ouvido de tudo, mesmo ele não tinha sido chamado ainda de peste, né? Então, essa aqui é a peste bubônica, esse Paulo aqui. Né? Por quê? Porque ele está dizendo aí que Paulo era um promotor de sedições entre os judeus em todo o mundo. Por onde Paulo passava, todo mundo falava nesse semeador de contendas, um agitador político, um agitador que causava tumultos religiosos. E ele, inclusive, chama Paulo ele identifica ele como o principal líder da seita dos nazarenos. Olha o que ele fez aí, ó. Chamou os nazarenos de seita. Quando você quer ofender o seu opositor, você precisa escolher assim, uma palavra bem, uma palavra bem ofensiva. Né? Então você usa a palavra seita, porque essa palavra soa pesado. Veja, meus irmãos, não é que não existam seitas, existem. Mas aqui ele está usando essa palavra pejorativamente para denotar um grupo dissidente dentro do judaísmo. Então ele fala, é a seita dos nazarenos, que na verdade não são judeus autênticos. Então agora ele acusa Paulo de tentar profanar o templo. Ele fala aí no versículo 6, era uma acusação grave, que poderia trazer severas consequências na vida de Paulo. Então Tértulo agora começa a justificar as ações deles, dos judeus. Nós, judeus, que zelamos, né, pela verdadeira religião, a gente tentou proteger, a gente tentou prender Paulo para ele ser julgado segundo as nossas leis. Ele fala isso aí nos versículos 6 e 7. Mas eles foram impedidos por Lísias, o comandante romano, que sem pedir autorização veio e tomou Paulo por violência das nossas mãos e não permitiu que nós executássemos nossas leis. Então o caso foi encaminhado a Félix. Veja, meus irmãos, ele vai construindo esse discurso, está vendo? Ele agora convida Félix a interrogar Paulo para verificar a veracidade das acusações. Ele afirma que se Félix interrogar Paulo, ele vai verificar tudo o que aconteceu, e ali os judeus com o Tértulo falando, é isso mesmo, tudo isso aconteceu. Meus irmãos, enquanto fica na ficção aí, enquanto você está assistindo seriados, é muito bonito, né? Mas quando você tem que lidar com isso na vida real, com um advogado de acusação que vem com sangue no olho, acusando você de uma série de coisas, e vem preparado, a gente começa a descobrir que o mundo é difícil. Meus irmãos, esse Tértulo aqui, o discurso dele, mostra como a oposição ao Evangelho, incitada por Satanás, é capaz de se articular inteligentemente para subverter a verdade de Deus. Meus irmãos, foi-se a época que o opositor do Evangelho vinha sem preparo. Não é mais assim. O próprio Tértulo mostra, você vê aqui, ó, ele faz tudo o que um bom manipulador de discurso faria, né? Um cara que conhece, né? Ele tenta ganhar o favor com a autoridade, bajulando ela. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Né? Você bajula, e agora você apresenta seu argumento.
faz uso de acusações amplas e vagas para tentar gerar desconfiança e medo. Não é isso que ele faz? Não é isso que as pessoas fazem contra o cristianismo quando querem acusar? O cristianismo é intolerante, não é? Os cristãos são prejudiciais à sociedade. E aí esses mesmos começam agora a deturpar ou exagerar fatos para colocar os cristãos numa posição negativa, e às vezes até falando mentiras descaradas, não é? Alegações de que a igreja sempre apoiou a opressão, de que os cristãos, eu já ouvi essa algumas vezes, né? Como você tem coragem de falar dos cristãos? Nenhuma religião matou mais pessoas no mundo do que os cristãos. A gente ouve isso. Aí você fala assim, é mesmo? Quantos? Qual é o número? A pessoa, não, eu só sei disso. Ela não se preocupa com exatidão científica, ela está acusando. Você vai ver pessoas, ou nós como cristãos, sendo associados a um grupo ou a algo negativo ou indesejado para descreditar a fé dos cristãos, como aqui falar que Paulo é o líder da seita dos nazarenos, né? Uma tentativa de marginalizar ou de demonizar a posição cristã. A mais recente que eu ouvi num podcast desses famosos aí, que é muito legal, nesse podcast que todo mundo é ateu, mas os ateus sabem muito mais do cristianismo do que os próprios cristãos. Aí eles começam a fazer afirmações assim, nem Jesus concordaria com o que esses cristãos fazem. Aí eu acho muito legal esse podcast, que eu falo, mas você crê em Jesus ou não crê em Jesus? Jesus existiu ou não existiu? Nem Jesus. Fala assim, rapaz, mas eles falam, né? Nem Jesus aceitaria o que os cristãos falam, porque Jesus é amor, Jesus é inclusivo, né? Todo esse espantalho que se forma a respeito do Evangelho. E, meus irmãos, principalmente essa ideia que está cada vez mais presente nos nossos dias, de que o cristianismo é a principal ameaça à paz social, de que o cristianismo é uma ameaça ao progresso científico, né? Como fazendo essa contraposição de ciência de um lado e cristianismo do outro. Todo cristão é terraplanista, todo cristão. Você já ouviu essa antes, né? Esquecendo-se, esses que mesmo assim afirmam, que alguns dos maiores cientistas da história são cristãos, foram cristãos. Então, essas acusações de que os cristãos, por exemplo, a mais recente agora é de que os cristãos são contra os direitos individuais, não é? Não é o que está acontecendo com a questão do aborto agora? Veja, os cristãos não querem discutir o aborto, ou querem impedir o aborto, porque eles são contra os direitos individuais. Meu amigo, meu colega, não haveria discussão sobre direitos individuais no mundo moderno se não fossem os cristãos. Não haveria, não existiria. Todo esse ramo do direito, das liberdades, dos direitos civis, dos direitos individuais, existem porque os maiores promotores desse assunto foram os cristãos. Mas a ética desse assunto é regulada pela palavra de Deus, e não como um construto social, ou não como um engendramento de um grupo de pessoas que tentam impor suas vontades individuais sobre o direito, sobre a moral, sobre a ética e sobre tantos outros campos. Meus irmãos, a oposição faz isso. E para fechar aqui a cereja do bolo, eles se munem das suas múltiplas vozes, né, suas testemunhas, assim como os judeus ali, eles colocam as suas fontes, suas celebridades, para corroborar as críticas ao cristianismo. Suas grandes celebridades. A Anitta pensa assim também. Essa foi para fazer brincadeira, tá, mesmo? Mas eles criam essa impressão de um consenso, que pode ser difícil de desafiar. Meus irmãos, vocês percebem a contemporaneidade desse texto, escrito por Lucas há 2000 anos atrás? O que aconteceu com Paulo há 2000 anos atrás, é o que nós enfrentamos hoje em dia. E para situar você na história, durante a Reforma Protestante, nós temos a alegria de ter nessa linhagem dos defensores da fé um homem chamado Martinho Lutero, mas o maior opositor de Martinho Lutero foi um teólogo católico chamado João Eck, Johann Eck. Ele era um acadêmico proeminente da Universidade de Ingolstadt, e ele era um fervoroso defensor da doutrina católica tradicional, mas ele tinha uma abordagem acadêmica sobre isso. Ele queria dar sistematização a essa doutrina. E quando Lutero, obviamente, levantou as suas 95 teses e afixou elas na porta do castelo de Wittenberg, a Igreja Católica se viu numa posição de precisar reagir àquilo. Aquilo ia causar uma convulsão social. Então, basicamente, esse João Eck foi contratado para ser um dos defensores da Igreja Católica. Então, 2 anos depois de 31 de outubro de 1517,
você tem aquele momento dos famosos debates de Leipzig, em que Lutero foi convocado para debater. E esse Johann Eck, ele veio preparado, veio muito preparado. Ele buscou refutar todas as ideias de Lutero e defender a autoridade do Papa e da Igreja Católica. Ele veio preparado a ponto de defender o purgatório, de defender o sistema das indulgências. E durante o debate ele tentou, por várias vezes, associar as ideias de Lutero às heresias de Jan Hus, ou de Jan Hus, que já havia sido condenado pelo Concílio de Constança, um pouco antes. E a habilidade de John Eck de associar Lutero a John Hus acabou fazendo com que Lutero fosse visto como, de fato, um herético diante dos olhos da Igreja Católica e contribuiu para o desenvolvimento do movimento conhecido como a Contra-Reforma. Quando eu visitei alguns dos nossos irmãos que moram na Suíça em 2022, conversando com eles do porquê que a Suíça, sendo o berço da Reforma Protestante, tinha hoje uma presença tão baixa de igrejas. Tem igrejas que são verdadeiros mausoléus. Você tem placa lá dizendo, Igreja Reformada, mas se você entrar, são sepulcros do que o protestantismo foi um dia naquele país. E aí eu perguntei para o Thomas, né, que é amigo aqui nosso, era membro da Redenção até recentemente, perguntei, Thomas, por que é isso? E o Thomas falou assim, Mateus, a Contra-Reforma, o movimento da Igreja Católica de recapturar para o catolicismo romano os muitos pastores, foi muito bem sucedido na Suíça. Muitos, de fato, que eram já pastores, ou obreiros, ou evangelistas protestantes, depois de 100 anos, já haviam sido recapturados de volta, grande parte deles, para o catolicismo romano. Por causa dessa apologética contra-reformatória, que acabou alcançando grande sucesso na Europa. Quando você olha para a Europa hoje, você olha para a Europa e fala assim, cadê o cristianismo? Desse continente que um dia fervilhou em avivamentos, pipocando em todos os lugares. Cadê o cristianismo? Meus irmãos, é porque existe uma apologética das trevas. E ela vem preparada. Sempre que acontecer um avivamento, pode ter certeza, vai haver pessoas ao redor tentando desmistificar, dizer que não é verdadeiro, levantar argumentos. Eu mesmo, quando a gente teve a discussão aí sobre se aquele avivamento que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, ou que foi tido como um avivamento ali, numa das cidades, faltou o nome aqui agora, mas já eu lembro. Mas as pessoas, é engraçado porque eu vi mais cristãos tentando falar, não é, desacreditar, do que, será que é? Será que o Espírito Santo está fazendo uma obra lá? E a verdade, meus irmãos, é que, às vezes a gente joga contra o nosso próprio time. É curioso isso. Já há muita oposição, mas a verdade é que, quando eu e vocês não fazemos movimentos em prol da unidade do Evangelho e da unidade da fé, e a gente se reduz apenas a ficar criticando os bolsões evangélicos que não são parecidos conosco, sem perceber, a gente pode estar fazendo uma apologética que favorece mais o inimigo do que a gente mesmo. Não é que a gente não tenha posições, não é que a gente não tenha convicções, não é que a gente não ache que existem motivos legítimos que podem fazer diferença entre presbiteriano, batista, anglicano, metodista. Alguns são muito legítimos, são muito importantes, são questões de primeira ordem. Mas a gente jamais deveria fazer da nossa seara interna motivo para sermos motivo de chacota com outros. E aqui eu vou falar uma coisa que vai doer em vocês e em mim juntos. Meus irmãos, dá para a gente reduzir bastante as graçolas e frivolidades que são feitas em relação aos pentecostais. Pronto, falei. Hoje, os evangélicos são motivos de chacota nas mídias sociais, porque até quem não é crente adora fazer piada com pastorzão X, não sei o quê, e a gente, meus irmãos, a gente sem perceber, a gente fez dos elementos da nossa fé, inclusive dos nossos irmãos pentecostais, motivo de chacota. Porque eles são reduzidos a como se todo pastor pentecostal está atrás do dinheiro dos seus fiéis. Mentira, isso não é verdade. Tem pastores pentecostais fiéis? Tem, aos montes. A gente tem feito piadas, em vez de tentar proteger até os nossos irmãos, que são um pouco diferentes das nossas práticas culticas, mas ao não protegê-los, a gente acaba expondo eles aos lobos desse mundo que querem uma gotinha de sangue para acabar com a nossa raça. Será que você e eu percebemos a batalha espiritual na qual nós nos encontramos agora, Igreja do Senhor?
A nossa luta, crentes, não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta não é contra os pentecostais, por incrível que pareça. Na verdade, eu garanto para vocês, se existe alguém que é de uma Assembleia de Deus, que tem zelo e fidelidade pela palavra de Deus, eu e esse meu irmão da Assembleia de Deus, nós temos muito mais em comum do que com os descrentes. Então Paulo em Filipenses capítulo 1, ele disse que nós deveríamos lutar juntos pela fé evangélica. Esses dias eu ouvi o Hernandes falando num dos podcasts, reverendo Hernandes Dias Lopes, da alegria que ele tinha de poder pregar em igrejas da Assembleia de Deus, que estavam convidando ele, porque muitas igrejas da Assembleia de Deus estavam abraçando a fé reformada. Então nós devemos encontrar oportunidades, não de dizer que não há diferenças, mas de trabalhar junto naquilo que concordamos. E, se possível, melhorar as nossas doutrinas entre nós. Porque o inimigo do lado de fora já é grande demais, meus irmãos. Então, o apóstolo Paulo, migrando agora para esse segundo ponto do discurso, ele vai dizer, o primeiro eu falei que a oposição sempre vai estar pronta. Mas a segunda parte é que nós devemos estar preparados para apresentar a razão da esperança que há em nós. E agora, quando ele entra no discurso dele, a partir do versículo 10, você vai perceber que a defesa de Paulo, meus irmãos, se você acha que Tértulo não era bobo, Paulo muito menos. Muito menos. Esse era um apóstolo que era fibra boa, preparadíssimo, competentíssimo. E ele não perde em nada, nem no discurso, nem no conteúdo, para Tértulo. Então ele começa o discurso dele, aqui analisando agora o discurso de Paulo, no versículo 10, com uma saudação bem respeitosa. Olha o que ele fala aí, versículo 10. Sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. É como se ele estivesse falando, não é só você, Tértulo, que sabe começar um discurso, não. Olha só o que eu vou fazer. Eu sei jogar esse jogo. Eu sei ser respeitoso. Eu sei tratar bem uma autoridade. E agora ele vai refutando, meus irmãos, cada uma das acusações de sedição, de profanação do templo. Ele apresenta os fatos, ele fala aí no versículo 11, que quando ele foi a Jerusalém, ele tinha chegado só há 12 dias. Não daria nem tempo suficiente de iniciar uma revolta em 12 dias. Ele fala no versículo 12 e 13, que ele não foi encontrado discutindo no templo, nem incitando o povo nas sinagogas ou na cidade. A gente já tinha falado isso há 2 sermões atrás. Ele falou, eles me viram andando na cidade com Trófimo, o Efésio, e me acusaram de que eu tinha colocado Trófimo para dentro do templo. Não, eu não fiz isso. Vocês não me encontraram dentro do templo com Trófimo. E mais, ele vai dizer agora que ele não estava incitando ninguém a nada. Ele não estava levantando o povo contra a lei de Moisés, e que seus acusadores sequer tinham provas das acusações feitas contra ele. Mas, meus irmãos, o que é interessante é que Paulo ele não fica só a palavra contra palavra, o fato é isso, não. Ele vai um pouco além, porque ele também não corre da verdade a respeito de si mesmo. E agora você vai ver nos versículos 14 a 16, ele declarando abertamente a sua fé em Deus, a sua adesão aos ensinamentos da lei dos profetas. Olha o versículo 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Eu não corro, não. Paulo está dizendo, na verdade, eu sou um judeu verdadeiro. Porque todo judeu, pela fé verdadeiro, crê que o que a lei e os profetas disse a respeito de Jesus é verdadeiro. O que Paulo estava clamando em relação aos judeus é de ser um intérprete melhor da lei do que eles mesmos, pelo Espírito Santo de Deus. Ele afirma nos versículos 15 a 16 a esperança dele na ressurreição dos mortos, que tanto justos como injustos ressuscitariam, coisa que os judeus também acreditavam. Os próprios fariseus, esse era um ponto em comum entre Paulo e os fariseus, eles também acreditavam nisso. Mas ele destaca no versículo 16 que ele está de consciência limpa diante de Deus, ele enfatiza a sua integridade pessoal. E ele explica, eu expliquei os versículos 17 e 18, ele explica as circunstâncias da visita dele no templo, ele fala que ele veio trazer esmolas e oferta ao povo, ao seu povo, que ele havia sido purificado, ou seja, nem ele mesmo rompeu com as tradições, porque ele mesmo se purificou adequadamente. A gente ouviu isso no sermão do reverendo Biso. Então, meus irmãos, o grande ponto de Paulo, a grande
o grande apelo à falta de provas é que os próprios acusadores originais dele da Ásia não estavam ali. Versículo 19, aí, os judeus, está vendo aí, ó, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Então, meus irmãos, Paulo não corre, ele não corre. Ele desafia os seus acusadores a apresentarem provas da sua má conduta diante do Sinédrio e fala que a única coisa da qual ele poderia ser acusado, versículo 21, está vendo aí, ó, salva essas palavras que clamei, estão entre eles hoje. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. É por causa disso que eles não estão gostando do meu discurso, porque eu estou afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. De que por meio do primogênito, o Filho de Deus, Jesus, essa ressurreição já entrou nesse mundo. Nós não aguardamos uma esperança futura, nós já aguardamos uma esperança que já aconteceu. Meus irmãos, a defesa de Paulo oferece um exemplo cristalino do tipo de crente que eu e você devemos ser. Vocês perceberam a habilidade desse homem? Perceberam de que ele fez de tudo o que você tem que fazer de certo, respeitou a autoridade, refutou claramente as acusações, declarou a sua própria fé, contextualizou os fatos, apelou às evidências e focou na verdade central de Deus. Isso aqui é um exemplo de apologética, é um exemplo. Meus irmãos, o amigo de Paulo, o outro apóstolo Pedro, sintetizaria isso aqui alguns anos depois, quando ele escreveria a sua primeira epístola à igreja em Roma, que sofreria como Paulo. Pedro escreveria lá em 1 Pedro 3, 15 e 16, aquilo que se tornaria conhecido na Reforma como o principal moto da apologética cristã. Lá em 1 Pedro 3, 15, quando ele disse: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Mas Pedro disse lá, quase como se Pedro tivesse Paulo na cabeça, quase como se essa cena tivesse sido contada para Pedro. Ele diz: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Só esses 3 versículos de 1 Pedro dava outro sermão inteirinho. Meus irmãos, os primeiros apologistas cristãos surgiram nessa mesma pegada, nessa mesma linha. Você tem toda agora uma tradição na história da igreja de influentes apologistas que, meus irmãos, eu quero dizer sem medo que se não fosse pela coragem e intrepidez desses homens, nós não teríamos essa maravilhosa herança que nós temos hoje à noite aqui. Homens como Justino Marte, já ouviu falar dele? Justino Marte, que escreveu uma obra chamada Primeira Apologia e outra chamada Segunda Apologia, e defendeu o cristianismo como a verdadeira filosofia. Ele argumentou contra a filosofia dos gregos, ele antecipou que os gregos só tinham uma verdade parcial, mas que na verdade essa verdade era revelada perfeitamente em Cristo Jesus. Ele defendeu a moralidade cristã, explicou os ritos cristãos, para corrigir os mal entendidos. Já ouviu de um cabrinha chamado Tertuliano? É bom nome para você colocar no seu filho, o próximo, Tertuliano. Tertuliano escreveu, ainda no 2º século da igreja, uma obra chamada Apologia, a mais famosa. Todo mundo que vai estudar retórica clássica, todo mundo que vai estudar oratória, se você fizer o curso de oratória comigo lá no Seminário Presbiteriano de Brasília, você vai ter que estudar. Você vai ter que ler uns pedaços. Porque tem que ler, tem que aprender com os caras que eram crentes. E ele escreveu uma outra obra chamada Contra os Gentios, e ele ficou conhecido por uma das frases mais famosas da apologética cristã: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. É ele que defendeu o cristianismo contra as acusações de ilegalidade, de imoralidade, argumentou pela racionalidade da fé cristã, que a fé cristã tem um componente de razão, de compreensão, de entendimento.
Tantos outros, eu poderia falar de Tassiano, de Atenágoras de Atenas, tem um outro chamado Irineu de Lyon, também famoso, 130 a 202, escreveu uma obra chamada Contra as Heresias. Ele combateu o gnosticismo e tantas outras heresias, a gente poderia a noite inteira ficar falando disso, mas ele defendeu a doutrina cristã ortodoxa e a autoridade das Escrituras diante das heresias. Meus irmãos, numa das situações mais significativas da vida de Lutero, ele teve que dar satisfação de tudo que ele estava ensinando, escrevendo, diante do imperador Carlos V e outras autoridades do Sacro Império Romano Germânico. E essa que ficou conhecida como a famosa Dieta de Worms. No ano 1520, Lutero já tinha sido excomungado da Igreja Católica pelo Papa Bento X, mas no ano seguinte ele foi convocado para prestar satisfação por tudo que ele falou nas 95 teses. Então, em 1521, quando ele foi convocado pela Dieta de Worms para responder às acusações de heresia, quando ele chegou lá na sala, eles botaram uma mesa com todos os escritos de Lutero. Ele já chegou numa arapuca montada. E quando ele olhou para aquela mesa, ele foi chamado imediatamente a se retratar das posições dele. Meus irmãos, era uma arapuca de morte, porque Lutero sabia muito bem o que poderia acontecer com ele depois daquela reunião. Então ele ali, se temeroso ou não, ele pediu um dia para considerar a sua resposta. E sabe o que Lutero foi fazer? Ele foi fazer o que todo crente tem que fazer, foi orar. Foi jejuar, foi chorar na presença do Senhor. Você tem os escritos da descrição ali de Lutero, desse momento de luta. Ele descreve que foi uma verdadeira batalha espiritual. Ele sentia como se o diabo estivesse dentro do quarto dele, tentando atacá-lo, tentando derrubá-lo. No dia seguinte, Lutero, depois daquela noite tenebrosa de oração e lágrimas, ele vai diante desses homens e ele faz uma defesa de uma das doutrinas mais centrais da Reforma Protestante. Ele faz a defesa do sola Scriptura. Um dos princípios fundamentais, ele chega diante, essa citação de Lutero é uma das grandes citações da cristandade. Ele diz: a menos que eu seja convencido por testemunhos das Escrituras ou razões evidentes. E ele diz: pois eu não confio nem no Papa, nem nos concílios sozinhos, já que estou bem conhecido de que muitas vezes eles erraram e se contradisseram. Eu estou preso hoje pelas Escrituras que citei, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou retratar-me de nada, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude, amém. Minha consciência, ele tinha na cabeça dele, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6, meus irmãos. Ele sabia que o que mais importa é levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E é assim que a gente vence a batalha contra o sofisma, contra a falácia, contra a mentira, contra a tentação de Satanás. É com consciências cativas a Cristo. Pode botar minha mão na algema, mas a algema da minha mente a Cristo, essa você não consegue desfazer. Meus irmãos, o sistema bíblico, e que se tornou o sistema da Reforma Protestante, da apologia, você nunca vai conseguir fazer uma boa apologia, primeiro, se você não tiver firmeza na verdade bíblica. Você precisa ter firmeza. Lutero só conseguiu se manter firme naquele momento que eu tremeria nas bases, meus irmãos, mas ele só conseguiu se manter firme porque ele cria na autoridade infalível das Escrituras. Ele não titubeava. Ele conhecia o texto bíblico. Ele confiava no poder de Deus que emanava por crer na palavra de Deus. E ele sabia que não havia argumento humano, que não haveria tradição humana que fosse capaz de se comparar à verdade de Deus. Nada se compara. Então, o conhecimento da palavra gerou uma grande convicção pessoal. Esse é o segundo ponto aí dentro dessa ideia, tá? Então, conhecimento da palavra, forte convicção bíblica. Mas agora isso leva a uma forte convicção pessoal. As nossas consciências individuais têm que ser moldadas por Deus, tanto na raiz quanto nesses temas. Meu irmão, qual é a sua posição sobre o aborto? Sua posição é bíblica?
Ou será que nós somos como pessoas, às vezes, que são vulneráveis e ficam sendo levados de um lado para o outro, por toda sorte de vento de doutrina? Ah, agora os evangélicos pensam assim. Ah, não, agora os evangélicos pensam assado, porque agora o nosso representante político é tal. Ah, não, mas... Não, meus irmãos. Não. Os nossos corações e mentes precisam estar fincados na rocha que é Cristo, para que não sejamos heréticos gratuitos. Meus irmãos, Lutero sabia o risco que ele estava correndo ali, mas a verdade é que a dieta de Worms marcou um ponto de não retorno e resultou na ruptura definitiva entre Lutero e a Igreja Católica, mas acabou catalisando a reforma protestante. Porque, por fim, meus irmãos, esse é o último ponto do nosso sermão, a nossa apologia sempre produzirá os frutos que Deus desejar. Porque você pode achar que Paulo agora estava num beco sem saída, mas o texto bíblico vai dizer para a gente, a partir do versículo 22, se você acompanhar comigo, que depois que Félix ouviu Paulo, veja aí, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Veja, ele se esquivou de dar uma sentença imediata, ele até poderia, era comum, os imperadores romanos adoravam mostrar serviço. Como eles se consideravam verdadeiras divindades, esses governadores, eles iam, dando sentenças, matando pessoas. Mas ele falou, não. Meus irmãos, Félix ficou curioso. Ele está ali como juiz, imparcial, mas esse evangelho está causando curiosidade nele. Então ele manda prender Paulo, prenda Paulo e depois eu vou julgar. Mas aí quando o pessoal foi embora, o texto vai nos dizer que nos dias seguintes, Félix chegou em casa, ele tinha uma esposa chamada Drusila. Meu bem, você é judia, né, meu bem? Então, eu estou lidando com um assunto lá no tribunal, você não vai querer saber. Mas o cara é interessante. Eu acho que você vai querer dar uma escutadinha. Eu mesmo estou querendo escutar ele. Vamos lá. Então, o texto bíblico vai nos dizer que Félix passou a levar Drusila para ouvir Paulo. O próprio juiz da causa estava querendo saber mais dessa causa. Meus irmãos, que efeito interessante que o evangelho tem, não é? Que poder é esse? É claro, meus irmãos, que Drusila, como judia, passou a fazer várias perguntas a Paulo, ela tinha bastante curiosidade, e Félix estava ali só ouvindo. Mas, meus irmãos, não quer dizer que Félix se converteu. Pelo contrário, o texto bíblico vai dizer que todo dia ele voltava lá porque ele esperava receber de Paulo um suborninho, sabe? Ele queria ganhar um pouquinho de dinheiro. E Paulo não dava. Paulo, em vez de dar suborno, ele pregava ainda mais incisivamente. Meus irmãos, eu estava conversando sobre o sermão essa semana, a gente sempre tem uma reunião para conversar sobre o sermão, estava eu, o reverendo Biso e o Lucas, e a gente estava conversando. E eu fiquei pensando, meus irmãos, se fosse eu no lugar do apóstolo Paulo, agora que eu estou ganhando a confiança do governador, eu acho que eu ia ficar tentado a dar uma suavizada no discurso, né? Agora o cara está jogando do meu lado, a tentação humana seria essa, né? Pô, não vou pegar pesado, agora que eu estou ganhando o coração do juiz, vamos sair dessa de fininho, né? Mas, meus irmãos, o texto diz que Paulo começou a pregar ainda mais incisivamente sobre a justiça, o juízo vindouro, a condenação, e Félix e Drusila ficaram espantados. Félix ficou com medo, porque Paulo não estava interessado em agradar a Félix, Paulo estava interessado em agradar a Jesus. E é por isso que Paulo era fiel, mesmo na prisão. Por isso que ele não negociava o discurso dele, porque ele sabia que Cristo de fato voltaria. E se Paulo tivesse sido infiel dentro da prisão, Jesus ia perguntar para ele no dia que ele voltasse, por que você foi infiel na prisão? Você sabendo da verdade, você sabendo que eu voltaria para resgatar vivos e mortos. Paulo era um apóstolo, ele era um emissário de Jesus, ele não falava em nome de si mesmo, ele falava em nome do Mestre. Meus irmãos, a nossa apologética precisa ser assim, nós não falamos em nome de nós mesmos. Quando eu e você somos os chamados a nos posicionar, a falar, a abrir os nossos lábios, você não está tentando salvar a sua própria pele. Paulo não estava nem aí para a própria pele dele, ele sabia que ele podia morrer. Nós estamos tentando salvar os pecadores que estão ouvindo essa mensagem. Nós somos coparticipantes
da obra do Senhor. Meus irmãos, veja, e aqui caminhando para o final, o efeito dessa apologética foi misto. Drusila parece que ficou mais interessada, Félix depois ficou assustado demais, e Félix acabou mantendo Paulo na prisão por mais 2 anos. Foi muito tempo que ele ficou na prisão aqui, meus irmãos, esperando molhar a mão lá do Félix, né? Mas não aconteceu. Meus irmãos, a apologética que Paulo está nos ensinando aqui tem um impacto significativo, porque a verdade do Evangelho pode tanto atrair quanto afastar. A verdade do Evangelho pode tanto convencer, quanto fazer pessoas descreditarem ela ainda mais, se revoltarem ainda mais. Estava conversando com o irmão essa semana aqui da igreja, falando que quanto mais ele dá testemunho à esposa dele, que não é crente, da verdade de Deus, mais dura ela fica. Quanto mais ele tenta alcançar o coração dela, mais dura ela fica. Ele com amor, com jeitinho, tentando chegar. Aí um dia eles tiveram a discussão, ele foi falar para ela, cuidado, porque isso aí que você está falando é obra do diabo. Ela entendeu que ela era o diabo. O Evangelho é assim, meus irmãos, é agridoce. Ele salva quem ele tiver que salvar, e muitas vezes ele pode perpetuar a condenação de quem for condenado. E aí o que você faz? O que eu faço com isso? Porque no que dependesse de mim, eu queria poder salvar todo mundo, mas meus irmãos, a verdade é que eu e você não temos esse poder em nós. A verdade mesmo, meus irmãos, é que nós, por nós mesmos, não importa se você é habilidoso na retórica, se você fala bem, a nossa retórica não convence nem a gente mesmo. Você acha que Deus se convence pela sua retórica? Você acha que você se torna melhor para Deus porque você é uma pessoa que fala bem, que tem alguns diplomas, algumas pós-graduações, um mestrado, um doutorado? Você acha que isso impressiona Deus? Se Satanás, eu quero terminar o meu sermão falando isso, e eu quero que você preste atenção. Se Satanás, que é o acusador por excelência, vamos pensar no verdadeiro tribunal aqui, o verdadeiro tribunal, o nosso acusador é Satanás. Se Satanás chegasse diante do Pai hoje, e fizesse acusações contra nós, olhando o nosso estado natural, como Jó, e a gente tivesse que salvar a nossa própria pele, advogar em nosso próprio nome, meus irmãos, você acha que você tem apologia para desfazer as justas acusações de Satanás contra você? Porque você, por natureza, era filho das trevas. Você, por natureza, é pecador. Você, por natureza, não engana ninguém, nem sua esposa, nem você mesmo. Você sabe do que eu estou falando. A nossa apologética não salva a gente mesmo. E você percebeu que no texto que a gente leu hoje, quando Jó está tentando se enxergar diante de Deus, porque agora não é mais Satanás que é o acusador, é Jó tentando justificar a vida dele perante Deus. E naquele discurso de Jó que a gente leu ali, a gente viu ele falando lá no versículo 35, tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário escreva a sua acusação. Meus irmãos, de onde viria qualquer esperança para Jó se defender? De onde vinha a integridade de Jó, que era chamado de um homem íntegro? Era porque Jó era bom? Não, Jó não era bom, não. Mas a integridade vinha do íntegro com I maiúsculo. A pergunta hoje à noite para mim e para você não é qual é o discurso da nossa apologia. A pergunta é quem é a nossa apologia? Quem é a apologia que vai livrar você no dia do juízo? Eu quero saber como é que você vai chegar lá no dia do juízo com todos os seus pecados e dar um jeito de não ir para o inferno. Quem é a sua apologia? Porque se você está confiando que você é bom de lábia, você vai queimar. Se você está confiando que as obras que você está deixando para trás vão justificar você perante o Criador, você vai ser eternamente condenado. Então a minha pergunta não é qual é o seu discurso, a minha pergunta é quem é o seu advogado. Quem é que vai matar essa bola no peito por você lá naquele dia? Eu não sei de você, meu irmão, mas eu vou falar igual agora Josué. Mas eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei quem é o meu advogado. Eu sei que eu não valho a roupa que eu estou vestindo, meus irmãos. Mas eu sei que Cristo Jesus, com o sangue, com a vida dele, se tornou uma viva apologia em meu lugar.
é o meu advogado. E não é o discurso dele, é o sangue dele, é a vida dele, é a atitude dele, e sim, as palavras dele que me salvam. Eu não tenho nada. Se eu chegar nesse tribunal, fosse de Félix, de Festo, quem fosse, eu seria condenado automaticamente. Satanás ceifaria a minha vida, teria o mesmo direito que ele queria ter sobre a vida de Pedro, quando ele queria ceifar a vida de Pedro. Por que a vida de Pedro não foi ceifada? Porque Jesus logrou por Pedro. Ele disse, eu seguro a barra dele. E olha que Pedro era tão traidor quanto Judas, a gente lembra, né? Negou Jesus, o galo cantou, você lembra. Mas Jesus recuperou, porque Jesus é o advogado amoroso. Você poderia terminar essa noite comigo olhando para 1 João, abra em 1 João. 1 João, no finalzinho do capítulo 1. O versículo 10 de 1 João, capítulo 1, versículo 10, ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se a gente achar que a gente não tem pecado, nós nos auto-enganamos e fazemos de Deus mentiroso, porque Deus sabe e diz que nós somos pecadores. Mas o versículo 1 do capítulo 2, o versículo seguinte diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Poderia muito bem ser traduzido aqui como Jesus Cristo, o apologeta, o apologista, o defensor, o retificador, o justificador. Versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, Ele é a propiciação. Você entende isso hoje à noite? Qual é a sua apologia, meu irmão? A minha apologia começa com J e termina com Jesus. Ele é a minha apologia, não tem outra. Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício, Ele é o cordeiro, Ele é o advogado, Ele é o sacerdote, Ele é o profeta, Ele é o rei. Tudo, a plenitude, Paulo disse isso em Colossenses capítulo 1, a plenitude de todas as coisas reside nele. Deus fez convergir nele. O cabeça da criação, o primogênito dos mortos, o Deus que nos ama eternamente. Ele é o nosso apologeta, Ele é a nossa apologia. E é em nome dEle, por Ele, para Ele, pelo poder dEle que eu posso e você chegarmos diante de Festo, de Félix, do STF discutindo o aborto, a gente pode discutir as causas sociais, a gente pode falar do que quer que seja. Se só a Escritura for a nossa fonte de verdade, se esse for o nosso ponto de partida. Meus irmãos, eu e vocês não somos tão grandes quanto Justino Marte, Tertuliano, Tassiano, mas nós estamos na mesma linhagem, hoje, aqui, em Brasília. Não somente nós, mas você viu o texto? Jesus não morreu só pelos nossos pecados, mas tem outros vários eleitos em Brasília que estão na mesma apologética com a gente. A pergunta é, a gente está batalhando essa batalha juntos, igreja? Você conhece os seus irmãos? Você conhece? Outro dia a gente estava conversando, uma coisa muito interessante, descobrir quem são os irmãos das nossas igrejas, que têm ocupado posições estratégicas, pelos quais a gente tem que orar. A Bíblia manda a gente orar pelos magistrados, e se a gente tem que orar pelos magistrados ímpios, quanto mais pelos magistrados cristãos. E não tem muito a ver com a sua concordância quanto às opiniões políticas ou não, tem a ver com a sua fidelidade diante de Deus, de orar pelos reis, orar pelos líderes, orar pelos magistrados, para que haja justiça na nação. Ore, ore, peça ao Senhor que resgate o lugar da justiça, peça ao Senhor que a igreja tenha a sua voz profética e apologética no nosso país, porque a gente não está buscando relevância social, a gente está buscando fidelidade ao rei, fidelidade ao rei, e o rei está entre nós. Eu e você vamos participar da mesa do rei, sentados com ele hoje à noite, porque o Espírito do rei está conosco. Você crê nisso, você entende isso?
O próprio sacrifício já consumado, o reverendo Silvio Bispo vai explicar para a gente melhor do que eu aqui, já. Jesus não está ali naquele pão e não está naquele vinho ali. Ele está sentado à destra do Pai, tanto reinando quanto intercedendo por nós. Nós temos um apologista que está vivo, e porque ele está vivo, nós podemos participar dessa mesa. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos encorajados pelo poder e pela unção que vem do Santo. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós declaramos nessa noite que Cristo é a nossa apologética, que é a vida, a obra, os milagres, o cumprimento das profecias nele e por meio dele, o seu amor, o seu perdão, a sua justiça, a sua inabalável verdade e a sua intrépida ousadia, Senhor, que são a nossa justificativa, Senhor. Não está em nós, maior é esse que agora está em nós como Deus que habita, do que qualquer argumento que esteja no mundo. O nosso opositor é grave e cruel. Satanás, ainda que tenha tomado um golpe mortal naquela cruz, ainda é um inimigo, um adversário teimoso que não aceita a derrota. E ainda continua causando algum estrago nesse mundo e até mesmo na igreja, Senhor. Mas nós afirmamos categoricamente que o triunfo da igreja vem do fato de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela pela obra de Jesus. Então nós afirmamos a tua vitória, Senhor, e por conseguinte a nossa vitória em ti. Abençoa-nos, prepara-nos para a mesa do Senhor, que seja agora uma mesa de restauração da fé, da esperança em ti, e que busquemos o Senhor com sinceridade de coração, estando sempre preparados para dar razão da esperança que há em nós, em nome de Jesus. Amém.